Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, a você que nos acompanha aqui neste canal, para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos no terceiro trimestre de 2022 a estudar os ataques de Satanás desta última hora contra a Igreja de Cristo. E nós vamos hoje, nesta lição, a nona sutileza. É a sutileza do movimento dos desigrejados. E o texto áureo da nossa lição está em Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Estamos vivendo o período histórico, profético e histórico, dentro daquele lapso profético das 7 igrejas da Ásia. O período profético, na visão profética, é o último período da igreja na terra. O período da igreja de Laodiceia. Este é o período que nós estamos vivendo historicamente, o período de Laodiceia. E neste período, tudo se liquefaz. Neste período do pós-modernismo, do período pós-moderno, tudo se liquefaz. A filosofia se liquefaz, a teologia se liquefaz, as verdades se liquefazem, o casamento se liquefaz e tudo começa se liquefazendo, indo aquilo contrário àquilo que Paulo nos advertiu em Romanos, no capítulo 12 e no versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos, capítulo 2, capítulo 12 e versículo 2. Não sede conformar, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este é o período que o mundo como um todo, o cristianismo de uma forma geral, está vivendo esta fase, está se liquefazendo. Porém, a igreja do arrebatamento, a igreja invisível que será arrebatada, ela não se liquefaz, ela não toma a forma do mundo, mas ela preserva a essência do Evangelho de Cristo. E esta sutileza deste movimento, eu já quero dizer aqui de uma forma bem direta, sem pedir desculpas, não serei politicamente correto, mas falarei a verdade segundo a palavra de Deus. Este movimento, eles alegam que seguem o modelo original da igreja. Não seguem, e nós vamos provar isso dentro da palavra de Deus. Eles dizem que nós somos templistas, e que isto não fazia parte da característica da igreja no período apostólico. Mentira, nós vamos provar isso dentro da palavra. Eles são contra todo e qualquer tipo de liderança, dizendo que a igreja inicial, a igreja original, lá no período apostólico, elas não estavam sujeitas ou submissas à liderança eclesiástica. Mentira. Também não haviam regras quanto à doutrina, quanto à confissão de fé, quanto a costumes. Mentira! Na verdade, esse movimento ele prepara uma igreja liquefeita para o anticristo. E nós estamos aqui, essa lição ela é oportuna para salvar alguns que estão pensando em seguir o movimento. Ou, se o Espírito Santo assim fazer, tocar no coração daqueles que já se posicionaram em repensarem essa péssima decisão e voltarem outra vez para o caminho. Logo, no tópico primeiro, na verdade, estamos vivendo a fase onde Paulo escreve na carta aos Coríntios, no capítulo 1 e no versículo 12, dizendo assim: quero dizer com isso, que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu de Cristo. Esta é a situação que estamos a viver, porque cada grupo de desigrejados começa com um desigrejado, e esse um vai desviando outros, tirando outros do caminho para seguirem, para fazer dele um líder, para fazer dele um porta-voz, para fazer desta pessoa um representante. Assim há vários representantes hoje
desse grupo desigrejados, dissidentes das igrejas evangélicas, principalmente das igrejas pentecostais. Por quê? Porque houve uma falha, sim. É verdadeiro que houve falha. É verdadeiro, sim, que houve escândalo. Jesus Cristo disse, ele fala, principalmente ali no capítulo 25 do Evangelho segundo escreveu Mateus, o Senhor ele apresenta ali algumas parábolas do fim. Ele apresenta dos questionamentos, uma das características da igreja do fim, que é a mesma de Laodiceia. Que é a mesma de Laodiceia, quando ele manda a carta para Laodiceia, escrita por João. Ele dita a carta para João, e João então encaminha a carta ao anjo da igreja que estava em Laodiceia. O que é isso? É esse período da última hora. As pessoas se odeiam, as pessoas traem, as pessoas enganam, as pessoas se escandalizam, promovem escândalo e se escandalizam mutuamente. E este escândalo e esta iniquidade no meio do povo vai esfriando o amor, como aconteceu na igreja de Éfeso. Vai perdendo o amor, e outros estão aceitando tudo o que não presta, como a igreja de Tiatira, abraçando os péssimos ensinamentos, abraçando os falsos ensinadores. E existem aqueles que estão casados com o poder público, fazendo do púlpito um palanque. Esta também é um dos motivos que vai tornando a igreja liquefeita. Outro ponto também é o período concernente à igreja de Sardes. Tem nome de que vives, mas já está morto. Mas existe assim, a igreja verdadeira, muitos estão perseguidos sobre a face da terra e não tem onde congregar. Nós falaremos isso na sequência. Também nós vivemos aquela fase das igrejas que estão trabalhando para ganhar o mundo, enviando missionários com o ensino da palavra de Deus. E por fim nós temos a igreja, segundo outra parábola do fim, lá de Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens, que estão além de postado como igreja, ainda mantém o Espírito Santo ativo no seu meio. Então esta é a situação atual que estamos a atravessar. Porém, no tópico primeiro, nós vamos ver que o ensino dos desigrejados é um ensino anti-institucional. Eles negam toda forma de organização. Eles negam a existência de um clero, eles negam a existência de sermões, eles negam confissão de fé, negam regra de conduta. Então é um ensino totalmente entorpecido pelo erro, eivado pelo engano de Satanás, pela sutileza de Satanás, que vão afastando essas pessoas da presença de Deus. Também eles ensinam, eles rejeitam, toda e qualquer liderança clerical, toda a liderança e até mesmo a estrutura bíblica e suas divisões são insubmissos e defendem o anarquismo espiritual. Na verdade, os desigrejados são promotores do anarquismo espiritual. São promotores do anarquismo espiritual. O anarquismo é aquele que não aceita liderança, são insubmissos, não aceita governo, não aceitam nada. Cada um vive como quer, do jeito que quer, segundo entende, conforme entende. Esta é a proposta anarquista espiritual. Mas não é assim. E nós vamos mostrar dentro da palavra de Deus, porque logo no início nós vamos ver que o Senhor Jesus, ou melhor, a igreja apostólica, logo no capítulo 2, após a descida do Espírito Santo, ou até mesmo antes da descida do Espírito Santo, nós vamos ver que o Senhor Jesus, lá no capítulo 1 e no versículo 8, ele disse, quando ele era assunto aos céus, ele dizia o seguinte: permanecei na cidade até que do alto sejais revestido de poder. E depois disso, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, como em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Agora, após isso, a igreja permaneceu, eles permaneceram unidos, aquele grupo permaneceu unido, e unidos ficaram até o dia de Pentecoste. Não ficaram unidos, cada um nas suas casas, mas em um só lugar. Então isso já quebra o ensinamento, o primeiro ensinamento dos desigrejados. Eles permaneceram no cenáculo.
Ali no cenáculo, eles foram revestidos com o Espírito Santo desceu, batizaram eles com o Espírito Santo, foi aquela glória. Pedro toma a palavra, prega o Evangelho e quase 3.000 almas aceitam ao Senhor Jesus Cristo e começa uma nova vida. No capítulo 2 de Atos, no versículo 42, nós vamos dizer assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ora, se eles permaneciam em comunhão, não era cada um na sua casa, do seu jeito. Se eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, era segundo o ensinamento dado pelos apóstolos. Como que não havia sermão? Como que não havia ensinamento? Como que não havia liderança? Então, isso é contrário à palavra de Deus. E ainda, no partir do pão, Santa Ceia, eles participavam da Santa Ceia. Eles se reuniam para celebrarem a ceia do Senhor, segundo o Senhor Jesus havia instituído lá em Mateus, registrado em Mateus, no capítulo 26 do Evangelho segundo Mateus, do versículo 26 até o versículo 29. O Senhor então, ele materializa, ele ensina, ele institui a nova aliança, o novo pacto, esse culto da comunhão, o culto da Santa Ceia. O Senhor ensinou ali, e Judas não participou desse culto. Judas já havia saído. Quando Judas sai, o traidor sai, então o Senhor institui a ceia do Senhor. E Judas não participou desta cerimônia. E agora, é a mesma que for anunciada por Jeremias, lá no capítulo 31, versículos 31 até o 34. Ele fala desse novo pacto, fala dessa nova aliança. E também é um ensinamento que nós vamos ver lá em Isaías, capítulo 43 e o versículo 25, quando fala do final dos pecados, que o Senhor diz: dos teus pecados não me lembro mais. Nós vamos ver que este ensinamento, que a igreja não se reunia, é errado. Aqui mesmo em Atos, no capítulo 6, em Atos dos Apóstolos, havia um problema na questão social, em atender as viúvas que eram gregas, e vieram reclamações aos apóstolos, e então disseram: escolhei dentre vós 7 varões, cheios do Espírito Santo, que vós mesmos conheceis, elegei, e nós nos constituamos sobre esse importante negócio. E foram escolhidos ali os diáconos, a instituição diaconal, no capítulo 6 de Atos. Nós vemos no capítulo 5, quando a igreja alcançou os gentios, através de Pedro no capítulo 10, através de Paulo na sua viagem missionária, então alcança os gentios. E agora vem a Assembleia em Jerusalém. Começa agora a Assembleia em Jerusalém para saber como fazer acerca dos gentios. E ali, naquela Assembleia, naquele concílio de Jerusalém, havia uma liderança. E quem liderou foi Tiago. Tiago era o líder. Expôs uma carta, e essa carta foi entregue aos gentios e também aos judeus. E Paulo, com cópia desta carta, ele escreve então novas cartas e empreende uma segunda viagem missionária. Isso mostra que havia sim liderança desde o princípio. Havia um local sim que a igreja se reunia. Ela se reunia nas sinagogas. Aí alguém pode dizer assim: mas não havia a igreja era um organismo vivo. Sim, um organismo vivo e uma organização. Um organismo vivo, por exemplo, o meu corpo é um organismo vivo. A minha mão faz parte dos membros do meu corpo. Os meus braços é membro. Agora, se eu perco o braço, esse braço ele vai morrer, porque ele foi cortado do corpo. O membro morre, mas o corpo continua vivo. Não é o membro que vai dar vida ao corpo, mas é o corpo no seu todo é que dá vida ao membro. Então, a igreja é este corpo de Cristo, é o corpo de Cristo, é o organismo vivo. Neste sentido, sim, mas também é uma organização. A igreja também é uma organização. E quando nós vamos falar que a igreja é uma organização, lá no Concílio de Jerusalém foi uma organização que definiu a igreja como organização, como instituição. Ali nós vamos ver que as cartas paulinas, quando ele escreve à igreja que estava em Corinto, que estava em Éfeso, que estava em Tessalônica, as cartas da igreja da Galácia, havia igrejas, havia reuniões. Tanto é
que quando ele escreve a Corinto, o que havia? Havia um local onde a igreja se reunia. E neste local havia quem embriagava, havia quem passava necessidade, havia as pessoas que comiam demais. E Paulo corrige a questão da Santa Ceia. Ele corrige o falar em línguas estranhas, o excesso, que às vezes tem profeta que quer pastorear o pastor, tem profeta que quer dirigir a igreja. E Paulo então corrige estes desvios que havia na igreja de Corinto. Mas havia pastores. Quando ele escreve as cartas pastorais a Timóteo, a Tito, Paulo então ele fala a respeito da instituição de diáconos, ele fala da instituição de presbíteros, ele fala da colocação de líderes nas igrejas, de colocar pastores nas igrejas, o cuidado, quem poderia ser colocado como pastor, quem poderia ser colocado como presbíteros nas igrejas. Então havia sim uma liderança, Logo, esta colocação dos grupos chamado desigrejados é uma heresia, é uma falácia contra a palavra de Deus. São contra a palavra de Deus. Não é bíblico. Não quero ser aqui politicamente correto. Eu estou falando o que diz a palavra de Deus. Não resiste a uma simples análise da palavra de Deus, como funcionava a igreja no primeiro século. Também nós podemos ver que o Senhor Jesus Cristo, se os desigrejados defendem esse posicionamento, então Jesus está errado. Se eles estão certos, Jesus está errado. O dono da igreja, o criador da igreja está errado. Porque quando ele escreve lá na ilha de Patmos a João, ele aparece a João e ele diz, eu acho interessante, o que o Senhor Jesus, a maneira como ele fala ali com João, logo no começo, ele faz ali uma apresentação, no capítulo 1, né? Ele diz no versículo 18, de Apocalipse 1:18, eu que vivo e fui morto, eu sou aquele eu sou o que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus está falando. Aí ele começa, escreve as coisas que tem visto e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Aqui o Senhor Jesus fala, os anjos da igreja. Quem era o anjo da igreja? Os pastores que estavam na igreja. Agora os pastores deveriam ser pastor enquanto estava um apóstolo vivo. O apóstolo morre, então acaba-se o pastorado, acaba-se a liderança, cada um vive do seu jeito, cada um vive do jeito que quer? Não. É isso que é um engodo, a sutileza do engodo dos desigrejados. Confunde organismo com organização. É necessário as organizações. Aí alguém pode dizer, não, mas a igreja não depende de um templo, não depende de um local. Para eu ser igreja, eu particularmente com Cristo, não preciso. Eu sou crente aonde quer que esteja. Porém, se faz necessário reunir com os irmãos para comungarmos, para participarmos da comunhão, para cultuarmos, para ensinar e ser ensinado, para ser ensinado e ensinar. Então nós precisamos dessa vida em comunhão com os irmãos, pois Jesus disse, lá no capítulo 17, na oração sacerdotal, ele diz assim, eu quero que vós sejais um, assim como eu e o Pai somos um. E o mundo, vendo que vocês são um, assim como eu e o Pai somos um, crerão que verdadeiramente sois meus discípulos. Agora, se cada um vive do seu jeito, o mundo vai ver que a igreja é líquida e não o corpo de Cristo. Então, esse movimento é um movimento que trabalha para a liquefação da igreja de Cristo nesta última hora. Porque a igreja de Cristo, ela é também uma família. Nós fazemos parte de uma família. O Senhor Jesus, ele diz isso.
E lá na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 16, 15: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavam longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. E para concluir esse raciocínio, que nós fazemos parte da família de Deus, no capítulo 3 da mesma carta de Paulo aos Efésios, no versículo 10, diz assim: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. A multiforme sabedoria de Deus através da sua igreja. Assim, nós chegamos a esse ponto para concluir que um membro separado do corpo, ele morre. O corpo, ele vive. O corpo, ele é conduzido pela cabeça. Ele é conduzido pela cabeça. Porque se nós perdermos um dos membros, um dos braços, uma das pernas, nós continuamos vivos. Mas se perdermos a cabeça, morreremos. O corpo morre. Porque quem comanda o corpo é a cabeça. E quem comanda a igreja é Cristo. Cristo, ele é a cabeça da igreja. Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. E cada um de nós fazemos parte dos membros do corpo de Cristo. Assim, vemos que este movimento dos desigrejados é uma sutileza de Satanás para desviar a igreja de Cristo e tirar do caminho da verdade. Mas nós confiamos em Cristo e fazemos parte da sua família e assim aguardamos a sua manifestação. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.